Bom, gente, o mês de setembro é marcado pela campanha de ações de comunicação voltadas à população e aos profissionais de saúde para falar sobre saúde mental. Apesar de que não é de hoje que a gente vem falando de saúde mental. O objetivo é ampliar o diálogo, promover informação de qualidade, incentivar atitudes de prevenção ao suicídio, enfim. Eu acho até interessante quando a gente fala sobre assuntos assim, porque eu acho que o que está faltando na cabeça das pessoas é consciência, sabe? Se fala muito, mas atitudes praticamente zero. A gente ouve falar, mas muitas vezes as pessoas que sofrem com esses tipos de transtornos psicológicos, pessoas que estão passando por situações assim, às vezes elas encontram apoio, muitas vezes, em pessoas que elas menos esperam. Então, que fique realmente consciência nesse mês de setembro, porque parece que quanto mais a gente fala sobre o assunto, parece que menos as pessoas querem ter consciência, menos as pessoas querem ter atitude, menos as pessoas querem agir. E eu acho muito bom a gente trazer para o estúdio o psicólogo Caio Rodrigues e também a Miss Plus Size, a Liara Ibiapina, porque nós vamos falar sobre um assunto sério e, ao mesmo tempo, é muito importante a gente chamar pessoas que passam por situações, que encontraram muitas vezes apoio na família, que encontraram muitas vezes apoio espiritual, que encontraram apoio através de psicólogos, mas a gente precisa lembrar que a sociedade, seja dentro do trabalho, seja na amizade, seja na família, em várias situações a gente tem que ter apoio. Porque às vezes você tem apoio na família, mas não tem apoio no trabalho. Às vezes você tem apoio no trabalho, mas não tem apoio na família. Às vezes você tem apoio na amizade, mas às vezes não tem. No relacionamento, muitas vezes você não encontra, né? E muitas pessoas acabam buscando apoio de alguma forma, mas Deus sempre manda os anjos. Isso é que é mais interessante. Mas a gente precisa falar desse assunto, mas não só falar do assunto e simplesmente divulgar para que ele seja só divulgado, mas que ele seja realmente divulgado e que as pessoas tenham atitudes. A gente ouve falar muito em empatia, mas sinceramente, cada dia que passa as pessoas estão ficando com menos empatia umas pelas outras. É todo mundo cuidando muito só da sua vida e muito obrigada. Então eu queria iniciar essa conversa hoje, nesse dia 1º de setembro, dizendo o seguinte, que tem muita coisa acontecendo no mundo e as pessoas não estão observando. Parece que a gente está numa gangorra e parece que a gente está num mundo onde parece que as pessoas estão faltando consciência. E é por isso que nós vamos conversar com o psicólogo, vamos conversar também com a nossa querida convidada de hoje, a Liara Ibiapina, essa linda Miss, para a gente falar sobre o assunto. Porque quando você olha para a pessoa, você vai dizer, mas deve ser por isso. Para de achismo. O mal do ser humano é achar o que eles pensam, mas o que não é real. Às vezes você pensa uma coisa e é outra totalmente diferente. No lugar de ajudar, muitos fazem é julgar. Ficam dando palpites naquilo que não sabem. E nós vivemos num mundo que gira. E todo mundo precisa de todo mundo em algum momento da vida. E hoje nós vamos falar com essas duas pessoas maravilhosas, dentre elas a nossa convidada que foi diagnosticada com depressão no ano de 2019. E desde então ela faz um acompanhamento. E a gente vai conversar com os dois agora. Eu precisava fazer essa fala antes, porque é impressionante, né? A pessoa vê alguém sorrindo, vê alguém feliz, mas não sabe o que aquela pessoa está passando. De repente você tem força para demonstrar algo que está tudo muito bom, mas lá dentro de você nem tá, né? Não é verdade? Sejam bem-vindos, bom dia, recebendo aqui no nosso estúdio Caio Rodrigues e recebendo aqui nossa querida Liara Ibiapina, lindíssima. Obrigada. Né? Que eu já tive o prazer de receber você aqui. E é muito legal. E assim, quem lhe vê, olha a gente falando, né, do que a gente vê muitas vezes na capa. Não imagino o que você passou. Antes da gente conversar com o psicólogo, eu vou conversar primeiro logo com a nossa convidada também. Bom dia para os dois. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito bom. Queria que você falasse um pouquinho como foi que tudo isso aconteceu na tua vida, para que o público pudesse entender e talvez até se identificar, né? Acredito que alguns gatilhos, alguns problemas vêm desde a nossa infância, né? Só que eu realmente não aceitava, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente aceitar que nós temos um problema. E eu fugia muito disso, não tinha interesse realmente em fazer um tratamento, em buscar ajuda, como você falou, né?
por mais acessível que esteja as informações, mas a gente tem um certo preconceito com a gente mesmo em buscar mais conhecimento em relação a isso. Mas eu acredito muito que o luto, eu na época perdi meu pai, minha irmã e minha mãe, então eu vivi 3 lutos dentro de uma vez só, vamos dizer assim, intervalos curtos, e o luto ele foi um divisor de águas, foi onde eu realmente fiquei com um quadro de ansiedade, depressão generalizada e síndrome do pânico, tudo Você tinha ao mesmo quantos tempo. anos? Não lembro direito. Era bem criança. Não, quando eu tive, o último luto foi há 4 anos atrás. 4 anos Isso. atrás? Eu já vinha em tratamento, fazendo terapia, acompanhamento com psiquiatra, estava vamos dizer, instável, porém eu tive uma recaída em 2019 até 2021, que foi a época que realmente eu fiquei dentro de um quarto, 3 meses sem sair de casa. Então, no caso, você perdeu seus familiares há 4 anos atrás? A minha última perca foi minha mãe. Sua mãe. E como o meu próprio terapeuta fala, você perdeu seu pai, teve que ser forte para dar força para minha mãe, perdi minha irmã, tive que ser forte para dar força para minha mãe. E quando eu perdi minha mãe, eu vivi os 3 lutos em um só, porque eu me vi sozinha. Nós vamos ir falando por etapa, até para que a gente possa aproveitar essas suas falas e falar com o psicólogo. Caio, o que ela falou aqui se torna, de uma certa forma, muito importante. Ela veio, olha o que ela fala, na infância, a gente fala de infância, mas eu acho que tudo começa através das raízes, né? Porque assim, você foi um bebezinho, uma gestação. A gente fala muito de que, às vezes, quando a mulher está gestante, ela tem que realmente ter uma qualidade de vida ali, ela tem que ter um emocional equilibrado. E muitas vezes é muito fácil falar, mas cada gravidez é uma história, cada momento da sua vida também é uma história. Às vezes você está bem equilibrado numa gravidez, já em outra gravidez você já não está tão equilibrado. A vida é feita de momentos. Há momentos na sua vida que você está bem, há momentos na sua vida que você passou por situações que talvez não tenha sido tão bom. E a gente sabe que a vida não é dizer que é uma receita de bolo. Você vai vivenciando, vai sentindo e vai participando de todas as situações. Isso vai virando uma bolinha de neve que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E é muito fácil você dizer, não, mas na sua gravidez X, você não passou por isso. E nessa, será que você não aprendeu nada? Então, assim, a gente fala muito do julgamento, porque as pessoas gostam de querer vir com receitas prontas para nos entregar em nossas mãos. E aí, o que ela falou? Ela acreditou, depois de começar um tratamento, de que desde a infância ela já vinha passando por algo. Acredito. Você falou da gravidez, me veio uma lembrança. Minha mãe, ela foi muito rejeitada na minha gestação. Então, eu acredito que também isso tem influenciado bastante. É interessante a gente falar sobre isso, porque as lembranças, elas acabam vindo mesmo a gente não estando aqui na Terra ainda, mas lá na barriguinha da mãe da gente. E algumas coisas que vão acontecendo, a gente vai puxando, até numa conversa com os pais, a gente vai colhendo alguns frutos dali, né? Existem pesquisas, hoje em dia, né, pesquisas importantes, que falam ali desde o processo da gestação. Né? Quando a gente compreende ali que a primeira infância, que é esse primeiro momento do indivíduo, né, onde ali relação de afeto, compreensão do espaço, tudo isso vai montar um processo da personalidade dessa pessoa, né? Quando a gente entende que a nossa personalidade, ela é formada de 50% a 60% de fatores genéticos e 40% a 50% de fatores ambientais, tudo isso que está em volta vai ser significativo para essa vida adulta, né? Para essa compreensão da vida adulta. Ouvindo também o relato dela, né? O processo do luto é um processo muito significativo. Hoje em dia a gente entende que o luto ele não tem um período específico. Não posso dizer, perdi um ente hoje, eu tenho 1 ano para me recuperar. Isso a gente trabalhava anteriormente, nas primeiras pesquisas, porque diziam-se que no primeiro ano a gente tinha ali todas as datas significativas, já sem a presença física daquela pessoa. Então, naquelas datas existia um processo de elaboração. Hoje em dia, não. Então, a gente sabe que o luto ele pode vivenciar um tempo maior. E aí uma pessoa que vivencia 3 processos de lutos ali seguidos é um impacto emocional muito grande, né? A sua saúde mental, muitas vezes, ela não tem elaborado o primeiro.
como ela falou do pai, da irmã e até chegar ao da mãe, nesses 2 primeiros ela estava fortalecendo uma terceira pessoa, que no caso era a mãe dela. E muitas vezes nesse momento ela também pode ter se negligenciado a própria saúde dela, o próprio olhar para o momento em que ela estava e poder elaborar o processo do luto, poder elaborar ali a vivência dela daquela perda. Era um ente querido, é o pai, é uma relação de origem, é uma irmã, que é uma relação de semelhança. Então tem todo um processo aí de dor que precisa ser elaborado. O luto ele precisa ser respeitado durante todo esse processo. E aí quando a gente vai pensando que nesse processo da primeira infância, onde a gente falou, onde eu destaquei ali como é formado também o nosso processo da personalidade, existem caixinhas no nosso processo inconsciente que pode ser aberto em situações de trauma. Né? Momentos como esse em que ela vivenciou de um trauma tão significativo, tão impactante para a saúde mental dela, algumas caixinhas podem ter sido reabertas e levado a ela a um processo de sofrimento maior, como uma depressão maior, processos de ansiedade, transtorno do pânico, como ela vivenciou também ali naquele momento. Então é um contexto, a Organização Mundial da Saúde diz que nós somos seres bio, psico, sócio e espiritual. Então você percebe a complexidade que envolve cada ser humano, cada indivíduo. Então se a gente não está com essa complexidade, nosso psíquico, nosso biológico, nosso social, o nosso fator espiritual conectado dentro das vivências que nós estamos passando, a gente pode ter um desarranjo emocional significativo ali. Caio, você falou sobre esse assunto e através da fala dela, algo me chamou bastante atenção. Porque existem momentos na vida da gente que a gente acredita que está forte. Que a gente está seguro de si, que a gente vai aguentar todo o rojão que vem, vai colocar ali nas nossas costas e a gente vai ter força para enfrentar. E a gente sabe que com o passar do tempo, não é que essa força vai acabando, mas o tempo vai passando e foi o que você falou, foi o que ela falou. No primeiro ela teve uma força, que foi ter que dar força para a mãe dela. Quer dizer, ela teve uma responsabilidade de filha, porém ao mesmo tempo de mãe. Sim. Porque naquele momento ela tinha que dar uma força para a mãe dela, porque ela tinha perdido uma pessoa importante na vida dela. A filha e a mãe também tinham perdido, junto com ela, o pai. É uma outra força. A impressão que a gente tem é que dentro da família alguém aguenta esse rojão com mais responsabilidade. Alguns demonstram já de imediato essa sensibilidade, essa fragilidade. E aí tem alguém da família que vai abraçar. E muitas vezes se sente na obrigação de ser forte. Como ele falou, né? E eu acredito muito que eu não pensei em mim, como ele falou, né? Sempre você só queria dar força para os demais. Eu sempre fiquei em segundo plano. Né? Eu achava que naquele momento eu precisava entender a dor de uma mãe que perdeu um filho, que na meu ver... Você é primogênita? Não. Não, ainda tem tinha mais... falecido a primogênita. A primogênita, mais velha. Isso. Então naquele momento eu queria que ela tivesse saúde, porque não só o emocional, mas ela ficou muito debilitada fisicamente. E você teve que vestir. E aí eu não tive tempo para sofrer, vamos dizer assim. Né? Eu internalizava o meu sofrimento passando força para ela. E foi aonde eu acredito que eu fiz errado. Porque quando veio tudo de uma vez. Pronto. E aí passando essas fases suas, né? Aí veio perder o pai. Sim. Nesse momento você já estava passando pelo processo de tratamento. Quando foi que você percebeu que precisava de ajuda? Eu percebi que eu precisava de ajuda quando eu me vi no fundo do poço. O que você sentia? Medo, desespero, não sentia vontade mais de viver, vivi isolada, não me sentia uma pessoa fácil de conviver com outras pessoas, muito irritada. Não queria se socializar. Não queria me socializar, tinha problema com a autoestima. Enfim, eu me vi numa situação que nunca na minha vida inteira eu conseguia nem me enxergar daquela forma. E foi quando eu entendi que nós temos realmente um pilar, que nós precisamos cuidar do espiritual, né? Do psicológico, do físico. E foi quando eu pedi ajuda, que eu sempre digo que sozinho a gente não consegue. Mas não que a fé, não que a depressão e a ansiedade seja falta de Deus,
Mas eu acredito que quando você tem fé, mas que você caminha com esse Jesus e você começa a entender as suas dores lá da sua infância e você começa a tratar essas dores e você começa a entender que através da falta de perdão, da paz, do amor ao próximo, quando você vai trabalhar tudo isso, tanto na terapia, porque eu agradeço muito os psicólogos e psiquiatras que me ajudaram muito, mas o lado espiritual, ele me fortaleceu como pessoa em poder enxergar o próximo e ajudar também outras pessoas que estavam passando por isso. Muito bom. Quando ela fala isso, uma fortaleza muito grande para quem está do outro lado agora nos assistindo e que muitas vezes não quer buscar esse apoio. Não, eu aguento. Vamos falar de depressão. Isso é muito sério. Sim. Buscar ajuda. Muitas pessoas têm dificuldade. Sim. Algumas têm um orgulho dentro de si ou medo de buscar ajuda e não ser compreendido. Isso aconteceu com você? Sim. Tinha, acho que um preconceito. Quando eu chegava na consulta no psiquiatra, se eu visse algum cliente, se eu visse alguma pessoa conhecida, eu voltava. Porque eu tinha vergonha que as pessoas me vissem naquela situação. Hoje eu falo para todos o que eu passei, porque eu vejo como um testemunho. Eu vejo que eu posso ajudar outras pessoas que muitas vezes se identificam com o que eu passei. E quantas pessoas já chegaram para mim e falaram, através de você, hoje eu faço meu tratamento e eu evitei que outras coisas acontecessem. O pior, porque eu já pensei em me suicidar. Muitas vezes pensei em não continuar a vida dessa forma. Tive o apoio, como você falou, da minha família, do meu esposo, da minha irmã, a mais nova. E no trabalho, hoje eu como empresária, né, eu apoio as pessoas que trabalham comigo, eu já consigo ajudar esse lado mais psicológico, quando eu vejo que a pessoa está cansada, que está estressada, vamos te dar uns dias de folga, porque o meu papel hoje é cuidar das outras pessoas para que não chegue a acontecer o que aconteceu comigo. Essa sensibilidade sua de observar a dor do outro, porque nem tudo, como as pessoas dizem, é preguiça, é indisposição de qualquer jeito. Algo está acontecendo. Se um dia você foi tão trabalhador, se você é tão trabalhador e algo acontece com você, algo tem que ser visto por alguém, por um anjo mandado por Deus, porque eu acho que Deus manda anjos. E quando a gente entende que nós somos escolhidas desde o ventre, que nós somos princesas do Senhor, e você entende que você tem um pai, que independente do seu luto, eu tenho Deus, que é um pai, que ele é maior que tudo isso, aí nunca mais eu me senti sozinha. Que bênção. Queria que você ficasse à vontade para entrar nessa fala dela. É importante a gente estar falando dessa questão da valorização da vida, né? Sim. Que é o que o mês de setembro vem Sim. trabalhar. E aí, quando ela inicia ali a fala dela, a gente percebe que ela tinha ali uma desesperança dentro do seu processo. E muitas vezes é o que a gente observa ali, um dos trabalhos que a gente observa que é preciso ser feito nesse período, né? A depressão é um dos problemas gravíssimos e seríssimos que fazem ali algumas pessoas a pensar ali num processo de autoextermínio, é um dos fatores também dentro da lista que a gente tem de processos psíquicos, né? A depressão em alto grau, processos de bipolaridades, esquizofrenias, uso ali de outras substâncias, então tudo isso pode desencadear um processo do pensamento, da ideia ou até mesmo ao ato ali de um autoextermínio, e aí essa sensação de desesperança, ela fica muito presente nessas pessoas. E o mês de setembro, não só nesse mês se fala de saúde mental, é muito bom também a gente perceber que a gente vem valorizando o processo de saúde mental ao longo dos anos, né? A gente vem respeitando muito o entendimento da saúde mental, porque percebemos que mente e corpo não se separam. Né? As doenças psicossomáticas, elas estão aí para mostrar isso, né? Então precisa se cuidar desse processo de mente para que o corpo não padeça, para que o corpo não adoeça ali no meio de tudo isso. E aí esse setembro ele vem para coroar esse momento de entender, de valorizar o seu processo de vida, né? Que enquanto tem vida, há sim esperança. E muitas vezes as pesquisas elas apontam como é que isso vai funcionando, né? Que muitas vezes as pessoas, elas não têm a intenção de finalizar com a sua vida. Elas estão precisando muitas vezes se organizar emocionalmente no sentido de uma ajuda, né? Elas acham que ali pode ser o fim do caminho, porque muitas vezes não tem uma rede de apoio, não conseguem ali verbalizar ou expressar o que elas estão sentindo, e o meio muitas vezes influencia muito. A gente estava falando
há pouco ali da dificuldade de reconhecer um processo depressivo, a gente está numa era social. E nessa era social, dificilmente a gente vê pessoas falando do seu processo de sofrimento. Né? Se você abre nesse exato momento qualquer rede social, está todo mundo belíssimo, impecável, viajando de roupas novas, né? Postando ali todas os seus bens, as suas conquistas. Não que isso seja ruim, mas gera também um recorte dessa realidade. Porque a nossa vida, ela não é só esse processo de momentos bons. A gente precisa passar por alguns momentos para que a gente também tenha um aprendizado do nosso desenvolvimento pessoal, para que a gente consiga também reconhecer as nossas emoções. Né? Eu sempre gosto de dizer para os meus pacientes que não existe sentimento ruim, que a tristeza não é ruim, a raiva não é ruim, a saudade não é ruim. É um equilíbrio, né? A gente precisa ouvir todo o sentimento, ele vem para contar uma história. Então, se eu estou triste, eu preciso dar ouvido à minha tristeza. Eu preciso saber que história aquela tristeza naquele momento está querendo me contar, para que eu consiga elaborar aquele momento. Porque senão, se eu só fujo dos sentimentos e passo ali uma busca, e passo a viver numa busca ali incessante por uma tal felicidade, por um tal momento de alegria, eu vou estar sempre num processo de frustração, de decepção, porque a vida, ela passa ali por vários batalhas. Momentos. E essas batalhas, elas precisam ser compreendidas ali. Muito bom. Quando você fala assim, eu fico muito feliz, porque as pessoas precisam entender isso mesmo, são fases. Você vai perder pessoas, você vai ganhar pessoas e você vai ter que passar por essas etapas. A sensação, quando você fala do que a gente vê muitas vezes nas redes sociais, é de que só existe um mundo encantado. E esse mundo encantado é plantado pelo ser humano justamente como marketing na tua vida. Para que você viva aquilo que na verdade não é real. Nós temos momentos que nós vamos chorar, que nós vamos sorrir, que nós vamos passar dificuldades, que o dinheiro vai faltar, que a amizade não vai ser todas elas as melhores amigas e amigos, que você vai sim ter decepções e que você vai passar por situações. Agora, como você está passando por essas situações e como você está preparado ou não para passar por essas situações? E quem vai lhe ajudar nesse processo? Porque às vezes, quando a família está ali para ajudar, é justamente a que está mais distante muitas vezes da vida daquela pessoa. Graças a Deus, você teve a sua família para te dar apoio, mas é bom a gente falar sobre isso também, de que se você não tem a família para te dar apoio, você tem algum amigo que Deus manda, algum anjo de Deus, seja dentro da igreja, seja dentro do ciclo de amizade, seja dentro do seu trabalho ou fora dele, ou até um estranho. Às vezes ele chega em você e fala coisas que os familiares não vão te dizer, não estão enxergando. E como você falou, eu lembro muito no meu caso, eu tinha uma necessidade de externar. E eu entendi que o falar, ele salva vidas. E muitas vezes eu chegava para o meu esposo na madrugada e falava, eu preciso falar. Eu preciso desabafar tudo que tem dentro de mim. Eu sei o quanto que era difícil, ele com sono, mas ele estava ali sempre me ouvindo e eu sempre frisava. Enquanto eu estou falando, eu estou colocando para fora, porque eu cansei de guardar. E hoje eu costumo dizer que falar salva vidas. Quando você guarda esse sentimento, que você não compartilha, muitas vezes por vergonha ou por não ter o apoio, como você falou. Tá levando muitos problemas para o próximo, mas eu acredito que, como você falou, até um estranho. Que Deus envia um anjo, você desabafar. E o próprio psicólogo, que não deixa de ser o nosso terapeuta principal, o nosso amigo. Eu costumo dizer que falar salva vidas. E quando você não tem alguém para falar, nós temos um canal, que é o canal, né, de valorização da vida, que é o 188, que você pode também estar ligando, pedindo esse apoio. Vai lhe ouvir. Procure ajuda de todas as formas, mas não fique calado. Quando ela fala assim, é muito importante a tua fala agora. Eu tô deixando vocês bem à vontade e eu preciso desse lado, até pra gente aproveitar bem esse dia 1º de setembro e ajudar as pessoas. Falar. E as pessoas que estão ouvindo entender que se não podem ajudar, tem que buscar ajuda através do profissional. Isso. Falar é importantíssimo, porque ao verbalizar, você elabora também muitas suas emoções, né? Ali no momento em que você está desaguando o seu sentimento ali pelaquela fala, muitas vezes você não está nem compreendendo o que você está falando. Ou o outro não está te compreendendo, Isso né? também tem essa troca, mas ao falar,
quando a gente fala, a gente também se escuta. Então, muitas vezes, isso retorna ali pra gente de alguma maneira. E é muito importante para quem está ouvindo, porque respeitar a dor do outro nesse momento também é importante. A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com o sofrimento externo. Então, muitas vezes, quando alguém vai falar, a gente já quer ir com uma receita pronta. Ah, vai ficar tudo bem, é só uma questão de tempo, isso vai passar. E, às vezes, isso não auxilia essa pessoa que está no seu processo de sofrimento. Porque naquele momento está doendo. Naquele momento está gerando um nível de sofrimento. Então, deixar com que essa pessoa verbalize, deixar com que essa pessoa coloque para fora o que ela está sentindo e simplesmente acolher, sem nenhuma espécie de julgamento, sem nenhuma ideia de valor dentro daquilo, é muito mais importante, né? Então, deixar com que essa pessoa fale é importante nesse momento, nesse processo da cura dela, desse processo de sofrimento que ela está vivenciando, né? E pegando ali esse gancho, os profissionais de saúde, eles são importantíssimos nesse processo, porque a gente que trabalha com psicologia, a própria psiquiatria que entra ali com o processo medicamentoso, vai compreender também esse indivíduo naquele momento de sofrimento, de dor extrema que ele possa estar passando e criar uma estratégia de ação, porque não é porque eu tenho depressão, você tem depressão ou você tem depressão, que o processo ele tem que ser o mesmo. Pronto, você falou de depressão, sem querer cortar sua fala e já cortando, mas a gente tem que lembrar que a depressão ela vem com um quadro que mexe com estresse, com ansiedade às vezes e muitas coisas que ainda nem chegaram na depressão. Isso. A gente usa hoje um termo muito significativo, que é a depressão de alta performance. O que seria uma depressão de alta performance? Porque a gente tem no nosso inconsciente coletivo, né, o processo de que uma pessoa deprimida é aquela pessoa que ela não quer fazer nada, né? Que ela está ali muito triste, que ela perde o interesse pelas as suas atividades do dia a dia. Mas um deprimido de alta performance, ele é ao contrário. Ele faz tudo que ele possa fazer. Então, ele tem medo do erro. Então, ele está sempre ali no alta performance, ele está sempre entregando o melhor trabalho, ele está sempre realizando todas as suas atividades de uma forma muito boa, porque ele está escondendo ali o seu sofrimento. Isso se torna mais perigoso Isso também, se torna muito mais perigoso porque é difícil de identificar. Então, por isso que o processo depressivo, ele é percebido de forma distinta em cada indivíduo. E aí, essa escuta qualificada, esse olhar para esse outro dentro da sua integralidade, né? Observando aqueles pontos que eu falei no início, fatores psicológicos, biológicos, sociais, espirituais, tudo isso são fatores importantes para cada um, porque cada um vai compreender isso de uma forma diferente. E um desses fatores pode estar ali no processo de sofrimento, gerando nessa pessoa esse caminho que ela está vivenciando. Você sabe que eu acho que esse assunto, Jéssica e até mesmo a própria Lorena, quando chegar, eu quero dar continuidade nesse mês inteiro de setembro. Eu acho que a gente tem que levar esse caso muito a sério, porque não envolve em poucas palavras, em poucos minutos, o que tem que se falar para ajudar as pessoas. Porque nesse exato momento, tem pessoas que nem acreditam que possam estar partindo para uma depressão. Até porque eu acho que a intenção desse mês de setembro é a gente preparar as pessoas para entenderem essa esperança, acreditar. Por exemplo, tem gente que nunca perdeu ninguém da família, está altamente depressivo. Sim. Tem pessoas que nunca passaram por situações De uma dor extrema. Mas eu costumo dizer que a tua dor não é maior do que a minha dor. Sim. O fato de você ter perdido pessoas, de repente a minha dor é outra por não ter perdido ninguém. E isso é muito sério, você não acha? Demais. E aí, assim, por exemplo, mas quer se comparar? Não existe comparação. Dor é dor. Sofrimento é sofrimento. E isso é muito importante porque aí a gente também consegue identificar e perceber o desenvolvimento pessoal de cada um, né? Porque num processo de sofrimento, a gente falou do luto, né? Ela perdeu familiares, mas eu posso estar com um processo de dor diferente não porque eu perdi alguém, mas porque aquela minha dor dentro do processo de elaboração, de compreensão de um sofrimento, para mim ela é muito significativa. Medo até
de futuramente perder quem ainda não perdeu. Isso. Você já pode estar bem adoecido bem antes, né? Porque a ansiedade é um excesso de futuro, né? Sim. Isso, a gente sempre tem essa máxima, né? Ansiedade é o excesso de futuro, estresse em exagero é o excesso de presente e o excesso de passado é um processo depressivo. E ali. é tudo muito adoecedor, Sim, né? Aí eu queria, só pra gente finalizar essa conversa, que eu acho que a gente continuaria assim amanhã todinha, eu queria muito que você me falasse qual foi o momento que você... foi antes que você começou o tratamento. Você disse que buscou o tratamento. Aí quando o seu pai partiu... Não, eu busquei o tratamento, mas eu sempre abandonava o tratamento. Sim. Eu acreditava, não, eu tô melhor, né? Eu não tomava as medicações corretamente, como o médico me sugeria. Eu acredito que os anos vão passando e você vai vendo o quão mal está fazendo para você mesmo. E eu realmente procurei já pensar em uma possibilidade de ajuda quando os meus sintomas psicológicos passaram para físicos. Eu passei a ter dermatite, passei a perder cabelos. Então, quando os sintomas vieram para o meu físico, né, taquicardia, chegava aí na urgência jurando que estava tendo um infarto. Você já tinha perdido do seu pai nessa época? Sim, Já. E não continuei a não buscar o tratamento. Eu só busquei o tratamento em 2019, mas sempre como eu estou lhe explicando, abandonando. Sim. Quando eu levei a sério o meu tratamento, foi exatamente há 4 anos atrás que eu passei a tomar minhas medicações, fazer atividade física, que é muito importante, fazer o acompanhamento com o psicólogo, a questão do emocional, do espiritual, todo em conjunto. E o que me deixa mais preocupada são os dados, que hoje você observa que o quanto aumentou os casos de pessoas que se afastam do mercado de trabalho devido a esses problemas, né? Nossa, quando ela fala assim, o que me preocupa? É que se fala tanto, tem tantas campanhas, mas na hora de você buscar esse tratamento com mais facilidade, me desculpa dizer, é o mais difícil. A gente precisa ela falou uma coisa importante, né? Que são as doenças psicossomáticas. Como são processos psíquicos, às vezes a gente negligencia nós mesmos ali adiando o máximo possível. Né? Ah, não, é besteira. Não, peraí, depois eu vou. E aí, como de frescura, né? E aí, depois, quando vai para o corpo, quando começa a somatizar, quando o corpo começa a reagir, é onde a gente começa a tomar as devidas atenções. Só que aí, quando o corpo começa a falar, porque o nosso corpo fala, a gente já pode estar num nível muito avançado. E aí, a gente também precisa, que é importantíssimo, políticas públicas de qualidade, políticas públicas que comecem a trabalhar a saúde mental já nesse setor primário, né? Nessas primeiras pessoas que vão ali na UBS, que vão ali nos postinhos, que elas também possam ter acesso ali a essa saúde mental. Porque saúde mental não pode ser um privilégio de poucos que possam pagar, né, ali esse processo. Saúde mental é importante. Uma população que não tem saúde mental é uma população adoecida. A gente falando dos rankings, o último ranking que saiu, o nosso estado do Piauí, ele está em 3º lugar de número de suicídios. Então isso é gravíssimo. A gente pensar que um estado como o nosso, nós estamos num ranking em 3º lugar, isso é preocupante, porque o que nós estamos fazendo com a nossa população? Que olhar nós estamos dando para as pessoas que estão aqui? Porque é um fator social também, é um fator cultural também, entender o processo de adoecimento. O processo de saúde mental é um processo coletivo. Eu não consigo ficar bem da minha saúde mental se me faltam as necessidades básicas. Então, ter cuidado com isso, ter políticas públicas efetivas, ter governos, de uma forma geral, que olhem para a sua população e que dê o mínimo necessário para que elas tenham uma vida digna, também é ter uma saúde mental ali de qualidade. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa, de força, de coragem e também de busca, como aconteceu com você. Como você está hoje? Hoje eu posso dizer que eu estou em recuperação, né? Eu estou muito feliz, eu vivo um dia de cada vez, né? E queria deixar uma mensagem para você que está aí, muitas vezes, desenganado ou pensando que essa vida não tem nada para te oferecer, você se sente rejeitado, que o próximo não te ama. Eu quero dizer para você que o mais interessante de tudo isso é você olhar para si, né? Que muitas vezes nós, como na situação de doente, pensamos, se eu pensar muito em mim, eu vou ser egoísta, mas não é isso, né? Então, se amem, pense em você, procure ajuda,
Falar é muito importante, buscar ajuda de profissionais, sem dúvida foi a minha melhor escolha, mas nunca desista de você. Né? É um processo doloroso, mas se você tiver esse entendimento que tudo depende de você e das suas atitudes, em buscar ajuda ao próximo e também ajudar outras pessoas com esse processo, não, como ele fala, não tem uma receita, mas se você passar a cuidar mais de você, orar, cuidar do seu corpo, da sua mente, fazer terapias, ter uma boa alimentação, acho que todo esse conjunto, e independente de você ter o apoio de família ou não, procure ajuda. Muito bom, gostei da fala de vocês. Eu acho que a gente vai ter que dar uma continuidade nesse bate-papo no decorrer dos dias, eu acho que não é nem da semana. Mas eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Queria que você deixasse o telefone para contato para quem quiser entrar em contato com você. Eu que agradeço você pelo convite, Obrigada. Principalmente por abrir o seu programa para falar, para iniciar esse mês falando de um tema. E eu queria que a gente importante. desse continuidade nessa conversa e eu vou entrar em contato com você nas minhas redes sociais. Tá ótimo. Tá bom? Tá Nesse ótimo. mês de setembro, pode ser? Pode sim. Pode Tá sim. bom? Se você puder participar também, eu acho que vai dar muito certo. Muito obrigada pelo convite. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Continua, não saia de perto de Deus, porque Deus é a nossa fortaleza. Ele é quem nos dá os Nossa sinais de força onde vem do Senhor. de onde estão as portas abertas para nós. Quem quiser entrar em contato com você? Você pode entrar em contato pelas redes sociais, tem o Instagram que é Caio com K, Caio Rodrigues 09, né? E tem o telefone 869-9966-8466. E a nossa Miss, para quem quiser também entrar em contato, quiser ouvir mais um pouco do seu testemunho. Nas minhas redes sociais eu gosto de estar compartilhando o que eu passei, tá empoderando outras mulheres, falar um pouco da autoestima também e de saúde mental. Então você pode estar seguindo @Liara Ibiapina. E nos seguindo você vai estar acompanhando o meu dia a dia. Muito bom, continue aqui, tá? Olha, depois da gente ter batido esse papo tão gostoso, conversando com eles dois, porque eu acho que não é um assunto para ser feito de qualquer jeito. Realmente tem que ser um assunto onde a gente tem que dar voz e vez para que as pessoas possam falar. A gente às vezes coloca tanta futilidade, né, no meio da comunicação e deixa de falar de algo tão sério. E eu acho que nesse exato momento a gente tem que fazer esse trabalhar. Porque é justamente por isso que as coisas estão dando muito errado. Porque as pessoas só querem a divulgação. Mas realmente receber o melhor tá difícil. Agora eu quero dizer para você que está assistindo o nosso programa que eu acho interessante também você buscar bons médicos, bons profissionais, bons psicólogos. Não deu certo um psicólogo, ele não entendeu. Busque outro profissional, até você acertar. Não deu certo aquele psiquiatra, ele só quer empurrar remédio e não quer te ouvir, acha que é simplesmente ganhar o dinheiro da consulta e mais nada. Presta atenção, você também tem que se policiar com as pessoas e com os profissionais. Não é todo profissional também que tem empatia para ouvir o seu problema, para lhe entender. Porque o ser humano também é falho, até nas profissões. Então a gente tem que buscar essa ajuda.